Olá, amigos. Aqui estamos para mais uma reflexão na palavra de Deus e também para um momento de oração a favor de todos aqueles que nos ouvem e estão em contato conosco através desse canal no YouTube. Eu sou o pastor Paulo Ivair, que tenho a alegria de compartilhar com você reflexões a respeito da palavra de Deus. E no dia de hoje eu queria meditar uma situação vivida pelo nosso amado Salvador Jesus, quando ele foi preso já para ser julgado, condenado, naquela arbitrariedade toda daquela época, que nós sabemos que foi tudo feito de maneira muito errada, e ele foi preso pelos sacerdotes, pelos religiosos da época, e foi levado de um lado para o outro, e finalmente ele ficou nas mãos de Pôncio Pilatos, que era o governador na época, e ali ele foi inquirido, ele foi perguntado diante de Pôncio Pilatos. E houve momentos que ele manifestou alguma palavra, e houve momentos que ele ficou calado. E justamente eu queria meditar sobre um momento em especial em que ele se calou, não respondendo ao governador, a Pôncio Pilatos, o que ele havia perguntado. Jesus ficou no silêncio. E aquele homem disse assim: você não responde, você não diz nada para mim, tomou como talvez uma afronta, um desafio, o comportamento silencioso de Jesus. Parece que ele tomou como uma ofensa, um desrespeito à sua autoridade, e ele lá em João capítulo 19, versículo 11, Pôncio Pilatos disse assim: você não sabe que eu tenho poder para te mandar crucificar ou te dar a liberdade? O poder está nas minhas mãos. E Jesus então responde, abre a sua boca e dá essa resposta ao governador: nenhum poder tu terias sobre mim se do alto não te fosse dado. Ou seja, era Deus quem estava concedendo a Pôncio Pilatos naquele momento a autoridade para estar daquela maneira, naquela situação. E eu acredito que esse episódio, essa situação, este momento na vida de Jesus, ali prestes a anteceder a sua condenação e a sua crucificação, morte de cruz. Mas nós sabemos hoje, claro, entendemos que tudo obedecia a um plano de Deus. E muitas vezes, meus irmãos, este exemplo, esta consciência de entender que Deus está no controle de todas as coisas. Nós não estamos à mercê dos acontecimentos, principalmente estou falando com nós, que somos povo de Deus, que um dia entregamos e consagramos as nossas vidas ao Salvador Jesus, nos tornamos filhos de Deus por adoção através de Jesus Cristo, fomos regenerados pela presença do Espírito Santo que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, mas isso não elimina jamais as nossas tribulações cotidianas. O Senhor Jesus disse, como já tenho tido oportunidade de falar, e você sabe bem disso, Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, porque nessa existência humana, nessa vida terrena, nós passamos dias que são melhores, às vezes temos dias que nem tanto, acordamos pela manhã, temos uma série de atividades previstas, nós já temos uma rotina de vida, de trabalho, de atividades, para aqueles que trabalham fora, numa empresa, num local, trabalham por conta própria, outros trabalham em sua residência, mas não importa. Jesus disse assim: basta a cada dia o seu mal, porque cada dia nos traz dificuldades, problemas, enfrentamentos, desafios, e nós acordamos pela manhã e nunca sabemos como vai ser o nosso dia. Por isso que é muito importante
pela manhã, na madrugada, logo cedinho, quando acordamos, dobrarmos os nossos joelhos e nos entregarmos a nossa vida, além do agradecimento a Deus por estarmos despertando de um período de sono, um período de descanso, podermos pedir a Deus a sua proteção, a sua mão nos dirigindo a cada passo, a cada momento. Isso é muito importante, porque nós não sabemos com o que vamos nos deparar. E muitas vezes nos deparamos com situações bem difíceis e às vezes, puxa, agora estou vivendo essa situação, estou diante dessa situação, mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus sempre está no controle das nossas vidas. Tenha certeza absoluta disso, que quando um dia você tomou a decisão de entregar a sua vida, os seus caminhos e tudo mais nas mãos do Senhor Jesus, nas mãos de Deus através de Jesus Cristo, porque nós o aceitamos e fomos recebidos como filhos por adoção e aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, há um compromisso de Deus, uma responsabilidade de Deus, porque Ele assim o fez. Ele cuida de nós, mesmo nas situações mais adversas, em situações muitas vezes difíceis, que nós muitas vezes até não compreendemos, Senhor, mas como estou nessa situação, estou agora sob a autoridade de alguém, estou passando por uma situação, estou sendo ameaçado, mas Deus está no controle, porque é Deus quem, acima de qualquer pessoa, a autoridade de Deus, que nenhuma autoridade foi constituída na face da terra, que não fosse pela permissão de Deus. Então, muitas vezes, nós estamos até diante de autoridades, pessoas, não somente autoridades, não estou falando autoridades políticas, autoridades judiciais, autoridades policiais, mas estou falando até mesmo de autoridades que muitas vezes estamos numa empresa trabalhando, estamos sob a autoridade de um patrão, de um superior, que muitas vezes nos coloca em situações difíceis, que muitas vezes nos colocam em dificuldades, muitas vezes estamos até sob autoridades familiares, né? Porque muitas vezes pai, mãe, pessoas que presidem sobre nós, que a Bíblia diz que são autoridades sobre as nossas vidas, nem sempre tem o conhecimento de Deus. Muitas vezes um crente, uma crente, um moço, uma moça, tem que se estar submisso à autoridade de um pai, de uma mãe que não é crente, que não conhece o Evangelho, que não tem luz espiritual e que toma posições, decisões, muitas vezes arbitrárias à palavra de Deus. E nós ficamos muitas vezes subjugados em situações que são desconfortantes para nós, mas nem por isso Deus deixa de estar presente. Nós precisamos ter consciência disso, porque quando Pilatos ali deu essa palavra dura para Jesus no seu julgamento, naquele momento em que Jesus já estava preso, já estava ali manietado para ser julgado e condenado à cruz do Calvário, como foi, Pôncio Pilatos fazendo ali perguntas, interrogatórios sobre Jesus, e Jesus calado, de cabeça baixa, não respondeu, e ele disse: você não responde nada para mim? Você não sabe que eu tenho autoridade para te mandar crucificar ou te dar a liberdade? Aí Jesus respondeu: nenhum poder terias sobre mim se do alto não te fosse dado. Então, isso foi uma grande lição para nós, porque muitas vezes nós somos colocados, e talvez você que me ouve esteja até vivendo uma situação de desconforto, talvez no seu trabalho, talvez no âmbito familiar, ou em que situação seja que você esteja se sentindo desconfortável porque está submisso à autoridade de alguém, de alguma pessoa que não tem o conhecimento do Evangelho, ou às vezes até mesmo tem, mas que está colocando você numa situação de desconforto, de aborrecimento, de tristeza. Se você é um crente em Jesus Cristo, se você é uma crente em Jesus Cristo, saiba
que tudo que acontece na sua vida é por permissão de Deus. Mas, pastor Paulo, sofrimento, dor, tribulação, aflição, angústia, muitas vezes Deus permite. O Senhor permite, é permissão de Deus, que Ele está sob total controle sobre as nossas vidas estão sob absoluto controle de Deus. Nada, um servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, não está abandonado à própria sorte. E às vezes até as aflições, as enfermidades, as coisas que acontecem, um acidente, um problema, uma dificuldade, não está fora do controle das mãos de Deus. A nossa vida está sendo observada atentamente. Nós somos, a Bíblia diz que o povo de Deus é como a menina dos olhos do Senhor. Ele tem grande cuidado conosco. Então, eu quero te dizer, nessa reflexão de hoje, que esteja você passando o que você esteja passando. Talvez você esteja passando por algum momento de desconforto, de aflição, de tribulação, momento de sofrimento, de angústia, momento de apreensão diante de uma enfermidade, de um problema súbito que ocorre, mas a tua vida não está descontrolada nem abandonada pelo Senhor. Deus está cuidando de você, Deus está olhando pela sua vida, Deus tem resposta e no momento próprio, lá na frente, nós vamos entender e compreender por que nós passamos por aquilo, por que Deus permitiu. Talvez nos trouxe crescimento espiritual, maturidade, compreensão melhor das coisas espirituais. E é assim que um dia a nossa existência humana se encerra na face desta terra e nós subiremos para a presença do nosso Deus, para eternamente estarmos vivendo com Jesus, na presença do Espírito Santo de Deus, cantando e louvando o Senhor, e vamos para lá porque Jesus breve vem e nós estamos esperando ansiosamente o arrebatamento da igreja, o retorno de Cristo, a nossa ida para a mansão celestial. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai Celestial, mais uma vez eu oro com todos os meus irmãos e irmãs, amigos que nos acompanham através deste canal no YouTube. Senhor, eu não sei a vida de cada um que nos ouve, não tenho noção nem de quem nos ouve, mas o Senhor conhece a todos e sei que através dessa reflexão, através dessa palavra que o Senhor nos dá no dia de hoje, o Senhor está falando com muitas vidas, o Senhor está falando com muitos corações, talvez pessoas que estão derramando lágrimas, que o Senhor possa enxugá-las e confortar, Senhor. Talvez famílias enlutadas pela ausência de um ente querido que partiu, que terminou sua existência humana e que deixou o vazio, a saudade nos corações dos seus amados. Senhor, conforta as famílias enlutadas. Senhor, conforta aquele que está enferma, Senhor, esperando na tua santíssima misericórdia. Senhor, eu oro pelos lares, pelas famílias, pelos casais, pelos filhos e filhas, pais e mães, enfim, Senhor, olha pelo teu povo na face da terra e permita, Senhor, que através dessas reflexões e dessas mensagens, mais pessoas possam chegar ao conhecimento e à luz de Cristo como único e suficiente Salvador. É o que eu te peço, pelo teu amor, pela tua misericórdia, no nome santo de Jesus Cristo e para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, nos permitindo Deus. Amém.